Capítulo 49 do livro Moldando Pensamentos. Caminhando lado a lado. Por que mudamos? Para que mudamos? Para que tanto trabalho? Por que o próximo é tão importante? Não vivemos sozinhos e não estamos sozinhos. Todas as mudanças propostas servem para o nosso crescimento moral e espiritual. A nossa visão e entendimento com o companheiro de caminhada ou aquele que vive conosco é modificada com o tempo. Houve época em que não havia respeito, muito menos amor. As leis eram necessárias e de acordo com a capacidade moral da época. Foram chegando os profetas, com seus belos trabalhos, preparando o terreno para a vinda do Cristo. Com a chegada dele, há uma ruptura em todos os sentimentos de então e causa dúvida a quem não é verdadeiro na relação com o próximo, quando ele diz: amar ao próximo como a ti mesmo. Quanta beleza, profundidade e simplicidade neste mandamento. E para vivermos assim, para colocarmos em prática este sentimento, o que fazer? É a resposta que devemos buscar em nossa caminhada e vamos encontrá-la. Se estamos dispostos e começarmos a nossa reforma íntima, não será para a beleza interior estática, sem uso e sem aproveitamento. Trabalhamos para transpor e vencer desafios, problemas e limpar nossa mente, nosso pensamento e ir melhorando nossas ações. Ações para quê e para quem? Até a chegada do Mestre nas relações entre os seres, Até a chegada do Mestre nas relações entre os seres, o orgulho e o egoísmo, a ganância e o poder, a vaidade e a violência estavam presentes e foram responsáveis por guerras e tiranias. Jesus chega e apresenta um modo diferente de viver. Ele cura, fala sobre Deus e apresenta-nos o perdão. Mostra-nos a igualdade perante o Pai entre todos os seus filhos e com isso rompe e desmascara todos os que faziam mau uso da palavra divina e causaram o que já conhecemos. A importância do viver em comunhão, do respeito e do amor puro, verdadeiro, sem nada em troca, chocou todos naquela época e hoje ainda choca alguns irmãos. Essa dificuldade aparece nos corações e mentes que ainda estão na escuridão, com a ganância desenfreada, nos falsos profetas e aqueles que armazenam e levam consigo os melindres, mágoas e chateações que sofreram na vida, mesmo que sejam situações ocorridas há muito tempo. Possuímos várias explicações e justificativas para tais erros, e sempre a culpa é do outro. Esquecemo-nos do amor, do perdão, da prece e de Jesus. Por isso é que a mudança, a procura do novo homem ocorre internamente, intimamente. Vamos retirando os sentimentos inferiores que tanto nos fazem mal. E o pior, em muitas ocasiões, não percebemos que esse armazenamento errôneo atinge diretamente a nós mesmos. Ora, cuida e trata dessas feridas com a prece, o perdão e o amor. Além da fala, dos ensinamentos e dos exemplos, Jesus ainda nos mostrou outra ferramenta do bem, a caridade. Em sua caminhada, ele não fazia distinção entre ricos e pobres, entre doutores e humildes. Curava a todos até pelo pensamento. Essas atitudes nos tocam e nos comovem até hoje, mas além disso, dessa comoção, fazemos algo semelhante? Quando mergulhamos em nosso íntimo, além das questões que descobriremos, que precisam de mudança e urgentes, vamos ao encontro do amor divino, puro, verdadeiro, o amor cristão.
A descoberta acontece e instantaneamente é refletida em nosso coração, mente, pensamento e ações. Em nosso caminho, quando estamos tentando seguir os passos do Mestre, haverá quedas, deslizes, dúvidas e erros, pois ainda somos espíritos em formação moral, mas sempre amparados por Jesus e pela espiritualidade amiga que nos ajuda. A fé, a esperança e a confiança em Deus permitem que nos levantemos e continuemos a seguir pelo caminho. Essa mudança de atitude reflete diretamente em nossa visão, passamos a enxergar com aqueles olhos para ver, descritos pelo Cristo. O nosso próximo é um companheiro de jornada que também está em busca do novo homem, da verdade e da pureza que há em Jesus. Isso muda nossa relação. Percebemos que todos somos filhos de Deus, inclusive aqueles que estão distantes da luz divina, com atitudes que geram dor e sofrimento. Mas estes não serão abandonados. No momento certo, serão tocados pelo Mestre, amparados por Deus e irão responder por seus atos e terão seus débitos contabilizados e saudados, assim como nós também. Repetindo, todos nós estamos no caminho, uns mais adiantados, outros ao nosso lado, outros atrás de nós, outros parados, e os que ainda não iniciaram sua caminhada. Mas lembra-te, não percas tempo com julgamento. Trabalha para que todos sejam tocados pelo amor do Cristo. A visão recheada com amor e respeito interno permite-nos perceber e observar que somos integrantes atuantes da engrenagem universal e o nosso próximo é o nosso irmão. Não percas tempo julgando ou apontando erros alheios. Olha para ti e observa o que acontece contigo. Vê se a irritação que te perturba não é porque inveja teu companheiro. Quando estiveres em desequilíbrio e distante do Cristo, ora e receberás um amigo enviado por ele para te ajudar e te estenderá a mão amiga. Quando perceberes um irmão em situação semelhante, ora e ajuda-o da mesma forma, com Jesus em teu coração e com amor na caridade. Somos todos iguais perante o Pai Celestial, sem discriminação alguma. A diferença está na condição moral e espiritual de cada ser, e isso não influencia no amor de Deus para conosco. Sente o amor dele em ti, alegra-te, trabalha. Aceita teu irmão com seus pensamentos e ações. Respeita-o. Aos que estão em conflito contigo, ora rogando paz e sabedoria para ambos, para que o entendimento não demore a chegar. Mais uma vez, todos nós somos irmãos, filhos de Deus. Essa leitura me lembrou o de Jair, né, que ele falou que essa semana ele participou de um estudo, né, do homem integral, né? E o homem integral, né, que a gente busca é isso, né? É exatamente isso, aprender e seguir essas coisas todas. E esse texto me tocou num ponto que me lembrou aquela imagem que eu botei até no grupo, né, de Jesus carregando um demônio no colo, né? Me veio muito forte essa imagem no que ele está dizendo nesse texto aqui, né? Que tudo se resume em amar. Amar e estar servindo não ao próximo, está servindo a Deus, por cada um que segue do nosso lado. Então, me veio muito forte aquela imagem na cabeça de novo, né? E essa relação que o Jair falou do homem integral, né? Que naquele livro ele fala dos vários sentimentos, vários nuances, né? Do espírito, né? Ele fala em homem, mas do espírito até
se tornar um ser que a gente pode chamar, né, que a gente chama de iluminado, né? E é isso, é esse dia a dia, esse trabalho, né, constante, né? Esse desenvolvimento, esse autoconhecimento, e através desse autoconhecimento a gente vai modificando os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, e passa a se transformar em exemplificação para os que estão ao nosso lado, e isso vai criando uma corrente, né, que alguns chamam corrente do bem, ou rede de amor, não importa a denominação, mas um vai contaminando o outro no bom sentido, e todos vão se tornando o melhor possível, a melhor versão de si mesmo. E cada vez mais isso vai ficando unificado. E cada vez a gente não consegue mais discernir, no sentido de separar qual é o melhor, qual é o pior, quem é quem. Somos todos filhos de Deus, todos irmãos em toda a sua plenitude, em todo o amor que Ele tem por nós. E é só dar as mãos e sair caminhando em frente. Qual é o livro que o Jay falou, que tem um homem integral? É um livro da Joana de Ângeles, chamado O Homem Integral. E nessa mensagem, o próprio título, né, Caminhando Lado a Lado, já é um título que ele resume bem essa mensagem, e eu achei bacana quando ele vai colocando a questão do Cristo. E no Cristo, né, na mensagem dos evangelhos, se a gente for ver, por exemplo, o Sermão da Montanha, a gente até falou isso algum dia na semana passada, ele é uma verdadeira ruptura da forma como estava a estrutura da sociedade no momento, que era ali o olho por olho, dente por dente, que eram aspectos da competição, ali, choque, a lei do mais forte, e o Cristo, quando traz, é uma completa ruptura, é realmente toda uma estrutura de sinergia, de colaboração. Então, esse caminhar lado a lado, eu vejo realmente como esse novo milênio, que é o milênio da colaboração, de conseguirmos cada vez mais trabalharmos unidos, e aí sim, né, é o caminhando lado a lado, porque é uma integração entre as formas como a gente vai atuando. Então, aqui ele vai colocando vários aspectos, que é o aspecto da caridade, né? Então, a caridade, de certa maneira, cada vez mais está ali percebendo o irmão. Vão tendo os outros aspectos, que é a empatia, é o saber escutar, é o saber dialogar, construir juntos. Então, esse caminhando lado a lado é uma série de aspectos. O de se expor e ser escutado. Então, a gente tem visto que agora ele tem cada vez mais um respeito às características individuais, e a sociedade ela está se montando em cima de uma estrutura de colaboração. Então, nessa mensagem me trouxe muito esse aspecto. Opa, Djaí. O que me veio na minha mente quando nós estávamos fazendo isso aqui foi no sábado, quando o Silvio fez a leitura do livro Perturbações Espirituais. Eu achei uma coisa interessante, porque aqui, como você falou, lado a lado, nós temos que trabalhar o nosso eu interno, que está cheio de falhas, cheio de maleza, de maldade. Aí, o que acontece? Nessa perturbação espiritual, ele falou uma coisa interessante, que antigamente a perseguição aos cristãos ou ao espiritismo que estava em formação era feita pelas instituições sociais, pelo Estado, pela igreja, pelo que detinha o poder. E que agora isso tudo ruiu e passou a ser a luta interna. Então, o que acontece? As sombras trabalham justamente em cima dessas fraquezas para desintegrar esses centros de espírito. Então, o que vem isso na minha cabeça? Que amar o teu próximo como a si mesmo, que é muito forte.
Então, a partir do momento que você adotar esse amar o próximo como a si mesmo, todos esses defeitos você tem que não esquecer, tem que transmutá-lo em amor, né? E assim a nossa sociedade hoje em dia, se você for olhar ao teu redor, você vai ver que nós somos uma Babilônia de sentimentos, de todos os tipos, de todos os matizes. E nós aqui temos que manter essa moral. Todo dia aqui, todo dia tem percalço no nosso caminho, e ele fala que a gente tem que estar apoiado, porque cair é fácil cair. Então, para a gente estar aqui todo dia, sendo com boa vontade, todos nós aqui, é isso que eu queria falar. Uma bênção. Diga, Diva. O que me chama a atenção nisso é o não julgar, né? Porque, assim, a gente é criado para julgar, né? A gente já olha e já faz a leitura, né? Olha para a pessoa... Somos críticos. Somos totalmente críticos, né? Patum já faz tudo. Seja, né, a partir do que a gente entende como melhor, não. E a gente não julgar. E aí eu pensando sobre isso, que às vezes acontece, né, você está dirigindo, aí vem uma pessoa e te ultrapassa, sai correndo, aquela coisa toda, e aí te fecha, aí você, na hora, vem aquela raiva e aquele negócio todo, né? E aí, de repente, eu moro num local aqui em Brasília que é pertinho do aeroporto, né? Aí, às vezes, eu tô descendo, né? Aí eu viro e falo assim, não, deve estar para perder o avião. A primeira coisa, primeiro eu julgo, primeiro eu xingo, primeiro eu reclamo, depois eu falo assim, não, deve estar para perder o avião. Aí é uma tentativa minha, às vezes, de... Eu sei que também está julgando de alguma forma, mas de cortar o julgamento negativo, né? Mas como é difícil, às vezes, né? Você está o tempo todo fazendo esse trabalho com você mesmo, né? De não estar ali apontando o dedo, ou então fazendo esses julgamentos. E aí, quando fala desse caminhar lado a lado, me chamou a atenção, porque, assim, quando você está ao lado de uma pessoa, você não está vendo ela. Ela está do seu lado, ela não está na sua frente. E quando ela está do seu lado mesmo, você não consegue enxergá-la no sentido de fazer todos esses julgamentos. Então, quando a gente olha para frente, a gente vê outras coisas, mas lado a lado, você não tem como julgar completamente uma pessoa que está... você olhando para frente e a pessoa do seu lado, você tem uma visão meio periférica dela, mas você não tem uma visão total dela, né? Isso. Eu comentei na semana passada, né, que eu estou lendo um livro, não consegui terminar, muito movimento, que é Paulo e Estevão. O Silvio começou falando, né, desse homem integral, da gente estar junto, né? É nesse amor crístico, né? A gente vive agora a Páscoa, a gente comenta muito. Mas, gente, quando o Ismael falou para ler esse livro, ele falou, põe um lenço do lado. Então, você tem que pôr uma caixa de lenços ao lado, né? Como esse amor de Jesus é magnânimo. Como ele pega Paulo, por que você me persegues? O perdão de Estevão para Paulo. Né? O tempo todo, ele não criticou Paulo, ele não julgou Paulo. E ele recebeu tudo com amor. E esse amor mesmo, que quando a gente põe no caminho deles, a gente dá um passo, eles dão 1000 em nossa direção. Esse amor de Cristo, né? Esse, o sermão da montanha, gente, que coisa mais magnânimo, e quebra todo um preconceito da época, né? Todo um conceito que o irmão explicou aí agora. Sentir esse amor em toda a sua magnitude. Aí a gente tira o julgamento, e no lugar do julgamento, o divino vai pôr só o amor. Eu sou extremamente crítico, eu sou o cara mais crítico que existe na face da Terra. E a gente... Vamos criticar com amor.
Não é justificar com amor, aí tem uma razão para ser assim. Ele está com pressa para chegar no aeroporto, não vai perder o avião, né? Mas esse amor de Cristo, esse amor que vem quebrar essas barreiras, que é o amor do Pai, né? Jesus, ele, Pai nosso que estais nos céus, né? Coloca todo mundo como irmão. Nessa mesma caminhada, nesse mesmo caminho. Diga, meu querido Djair. Pegando esse gancho que você falou aí, veja só, o Estevão era um espírito tão evoluído que ele era um ponto fora da curva, porque o Paulo de Tarso teve que ter a presença do Cristo para com ele, e o Estevão já tinha essa essência. Quer dizer, é um ponto fora da curva, é muito profundo. Agora, sabe o que eu queria falar da diva? Isso aí eu acho que acontece com todos nós. A Neuzinha, às vezes, faz essa pressa. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Cara, eu saio orando pelo caminho, pela rua, por tudo que é lugar assim. Mas de vez em quando, automaticamente brota a crítica, automaticamente brota o preconceito, automaticamente brota tudo, sabe? E a gente vai indo nessa luta. É isso aí, só que eu queria falar. E para que todos que chegam a mim sintam a vossa presença. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, sai jogando escorpião, cobra, lagarto por aí direto. Mas você está vendo, a gente está no caminho, né? Essa questão que a Diva colocou é muito interessante, né? Essa percepção de quando a pessoa está ao nosso lado, a gente não consegue, na verdade, reparar direito, né? A gente tem a sensação, a percepção, mas não tem a análise. É o que ele coloca até aqui no texto. Tem gente que vai estar na frente, tem gente que vai estar do teu lado, tem gente que vai estar atrás, tem gente que vai nem ter começado a caminhar. E a gente faz muito isso, né? A gente costuma organizar as coisas. Esse está acima de mim, esse está abaixo. A gente nunca coloca as pessoas no mesmo nível. A gente sempre bota na frente ou atrás. Esse é melhor do que eu ou é pior do que eu. Mas raramente a gente analisa alguma coisa. Não, esse é igual a mim. Estamos no mesmo nível. A gente sempre tem essa tendência. Tem até aquela história, acho que é Sufi, né? E as pessoas carregam duas mochilas. Uma com as virtudes na frente e os defeitos atrás. Então você só vê tuas virtudes. E quem está atrás de você só vê os teus defeitos. E é essa a ideia mesmo, que a Diva sintetizou muito bem a ideia que ele colocou aqui em parte do texto. É isso, não importa, a gente não tem que se importar quem está na frente, quem está atrás. A gente tem que se importar e está todo mundo numa linha, lado a lado. Que foi uma coisa mais ou menos que eu senti, né? Que a gente dá as mãos e vai embora. A gente não quer saber se o outro sabe mais matemática do que eu, o outro fala mais línguas do que eu, o outro faz mais caridade do que eu. A gente está todo mundo no mesmo barco para chegar ao mesmo objetivo, exatamente o mesmo objetivo. E é essa a ideia central que a Diva captou e resumiu tão bem. É exatamente isso. A gente não se importar de ver quem está à frente ou atrás. Só caminhar e ter a alegria de sentir que tem alguém do lado. Caminhar lado a lado. Servir, né? Sempre por servir, né? Buscar servir. Dar a mão, acolher. Diga, Ismael. A Sani, ela contou uma historinha, se ela tiver aí com áudio e puder contar, que é aquela africana, que é as crianças lá do Ubuntu. Ah, que legal. Que é bem desse caminhando lado a lado. É bem interessante me tocou muito quando eu vi, e sempre que eu vejo essa história, toca muito, tinha um prêmio, né, para que as crianças corressem e pegassem, quem chegasse primeiro nesse determinado presente, ganharia aquele prêmio. E aí foram colocadas todas as crianças juntas numa linha e pedido para que elas corressem, para se direcionassem
nesse presente. Elas deram as mãos e correram todas juntas para pegar o presente. E no final perguntaram por que elas estavam... Por que correram de mãos juntas, todas de mãos dadas? Por que não correu para pegar o prêmio, um deles? Aí eles falaram que... como que eles seriam felizes pegando só para um aquele presente, se o outro não ia conseguir. Então, o presente era para todos. E eles correram de mão dadas, porque o presente é para todos. Essa história é muito bonitinha. Acho que é muito Ubuntu, tocante. Né? Ubuntu? É, Ubuntu. Só rapidinho, que já está na hora, que isso aí me lembrou uma outra história, rapidinho. É como o exemplo é importante, né? Essas crianças fizeram uma exemplificação de um modo de viver que ganhou o mundo. No outro dia eu estava vendo na internet, todo mundo já viu a entrada de jogador de futebol, eles sempre carregam as criancinhas, né, junto, né? Aí perfilam lá enquanto toca hino, tem aquele início do jogo. E a imagem é os jogadores perfilados, tudo lá acomodado, com seus casaquinhos, seus agasalhos, e está chovendo, e começa a chover. E as crianças não, estão só com o uniformezinho. E começa a chover, até que um se toca, tira o agasalho e protege a criança. E automaticamente todos os outros jogadores vão fazendo a mesma coisa, eles passam a esquecer de si mesmo e se preocupar com a criança que estava ali. E isso se alastra pelo exemplo do primeiro que tomou atitude. E é isso uma coisa que a gente tem que estar sempre atento e se esforçar. A gente não precisa ser o primeiro ao dar o exemplo, mas a gente precisa entender a mensagem e seguir o exemplo quando ele vai levar alegria e felicidade a todo mundo.